Dia, um abençoado e excelente dia. Já te convido a pegar aí a sua Bíblia, porque seguiremos aqui o nosso estudo, Provérbios, capítulos 21 a 24. Então, esteja aqui presente conosco nesses próximos minutos, porque será um estudo muito edificante, trazendo à luz a palavra do Senhor e realmente meditando, né? Trazendo as experiências. Então, realmente é muito edificante. Convida mais pessoas. Prontinho, convidei aqui Isadora, a Biba, para estar conosco nesse momento tão especial. Bom dia, Isadora! Bom Calma lá que eu vou dia! virar. Hã? Que bom estarmos aqui mais um dia nessa semana, né? Um meio de semana especial para a gente meditar. Eu sei que esse estudo hoje é extraordinário, porque realmente o capítulo, né, 22, ele traz assim a seleção dos melhores provérbios. Repete e traz uma Ai, ênfase muito querida! Oi, preciosa. querida! Ela está de volta. Vamos É, compartilhar aqui, convidar a acordar esse povo. Vamos, desperta, ó tu que dormes. Hora de despertar. é isso aí. Provérbio nos diz, né? Aquele que muito dorme será surpreendido com não, coisas não muito boas, né? A internet da Bíblia tá Tá desafiadora aqui. terrível. Desafiadora foi. Convidar Ai, aqui novamente. Então, nós vamos meditar os Provérbios 21 a 24. Tem muitos princípios que vai realmente edificar. Biba, minha querida, você consagra esse momento, por gentileza? Sim, com Amém. certeza. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós estamos aqui com o coração gratos por poder falar sobre a tua palavra, Senhor, receber mais de ti. Nós queremos, Pai, que cada uma que ouça possa crescer no teu conhecimento e aprender um pouco mais de ti, porque quanto mais perto de ti nós chegamos, mais nós entendemos a tua grandiosidade. Abençoa, Senhor, esse tempo, que nós possamos ter clareza da tua palavra. E nós entregamos a ti as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. vocês sabem fazer umas orações tão lindas. Ai, eu É adoro. precioso, né? A gente sente lá no íntimo, refrigera a alma. A gente Tem uma quer mesmo musiquinha que realmente botaram estar mais aí. próximo do Quem foi? Senhor, né? O Alguém botou uma som. musiquinha? É com a Biba o som? Não Quer que eu sei. tire? É porque tá Pronto, dando Porque eco. tá dando, tirei. distorcendo. Então vamos lá seguir no capítulo 21 de Provérbios. Ele nos traz princípios poderosos, né, para nossa prática. Então, nesses minutos seguintes, a gente vai realmente fazer esse estudo, meditar e, claro, como sempre, trazer as lições e experiências práticas da nossa, né, do nosso dia a dia. Porque facilita, né, deixa o aprendizado assim leve, realmente uma compreensão muito mais fácil. Então, ele segue aqui no capítulo 21 e diz no primeiro versículo: Como ribeiros de água é o coração do rei nas mãos de Deus, segundo o seu querer, o inclina. Então, aqui ele fala, né, que aquele que bebe, né, como o próprio Jesus, aquele que bebe das minhas águas, aquele que segue o meu exemplo, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, só em ter essa intenção de estar buscando aqui a palavra, de estar buscando nos aperfeiçoar do nosso coração, né? Aqui ele fala do rei fluirá, né? Segundo a vontade do Senhor, segundo o seu querer o inclina. Então é do rei e da rainha, né? Que a gente está falando para mulheres, para a rainha. Então essas, todas nós que buscamos do nosso interior vai fluir esse manancial, né? Então olha, já é uma promessa e eu tomo posse, declaro em Eu todas nós também tô amando, tenhamos. porque é um negócio assim tão, na verdade, não é muito fácil, né? Que a vida da gente seja controlada por Deus. Porque às vezes a gente mesmo
atrapalha esse... A gente bota uma pedrinha aqui, aí a aguinha tem que É se verdade. desviar. E é uma coisa que eu, pelo menos, busco muito, é saber, né, para onde ir, para justamente não atrapalhar essa direção que Deus quer dar para o meu rio. Então, que bom que a gente vê mais uma vez essa promessa ser confirmada, né? Que a Verdade. gente, que a gente estando de coração aberto, Deus vai controlar o curso da nossa vida. E E que aí fique não tem Amém. claro que erro, é né? uma coisa constante. É o tempo todo, não é uma vez, ah, pronto, acabou, né? A gente está em busca o tempo todo, né? O nosso foco tem que estar nele, senão a gente se desvia mesmo, a gente pega um atalho. Verdade. O 3 ele diz assim: é mais agradável perante o Senhor o que faz justiça e juízo do que o que oferece sacrifícios. Então, nos assemelha muito, né? A gente vê aquela pessoa que é muito religiosa, faz todo o ritual, tá na igreja todos os dias, é um sacrifício, né? Tá pregando, mas e aí? Igualmente os fariseus, né? Fariseus rejeitaram o próprio Senhor. Eram muito religiosos, né? Por fora é aquela perfeição, oferece sacrifício no templo dia à noite, mas e a justiça? Cuidar dos órfãos, das viúvas, ser generoso, né? É a prática. Então o Senhor diz que é mais agradável ao Senhor fazer justiça e juízo, ou seja, né, ser generoso, ajudar quem realmente está precisando, ser caridoso, ter essa compaixão com o próximo, do que oferecer muitos sacrifícios. Né? E ele Mas conhece o nosso coração, né? Desculpa. tá no 2, né? O 2 já explica o 3, né? É, o Como a versículo gente, anterior. como a gente falou aqui de uma outra vez, se repete, né? A gente às vezes fala muito bem, a gente às vezes faz muito, muito bonito, mas Deus sabe o que está no nosso coração, a nossa intenção. E Exato. às vezes a gente nem é tão certo e nem faz as coisas tão lindas e tão perfeitas aos olhos. Bom dia. Ai, meu. E assim, mas Deus sabe que a nossa intenção é agradá-lo, é fazer o bem ao próximo, né? Então, assim, o nosso coração é que deve estar em Deus, que ele diz, né? De tudo guardai o vosso coração. Que Porque é é ele ali que põe em ordem. Ele fala aqui, né? Porque tudo para o homem parece reto, segundo a sua opinião, mas é o Senhor que põe em ordem. Então é agradável que a gente, né, tenha essa compaixão com o próximo, como diz os mandamentos: amai o Senhor, nosso Deus, de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Então, para o Senhor é mais agradável a gente cumprir esse mandamento do que oferecer muito sacrifício, de, né, querer, como diz, como eram os próprios fariseus, hipocrisia, né? Aparentemente, mas interiormente. Então essa é a vontade, né? E quando a gente concede o direcionamento do Senhor, Ele diz que Ele põe o coração do homem em ordem. Então a melhor coisa que a gente faz é se entregar inteiramente na direção, né? E ele confirma isso lá no final do Salmo, né, no 27, quando ele fala: Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferece com más intenções. Então, a gente tem que ser verdadeira mesmo. É inteira, né? Tem que ter essa integridade. E ele segue os versículos 5 de Provérbios, diz: os propósitos do puro são dignos de confiança, mas os perversos provocam escassez. Então aqui ele no fala 5, dos planos, versículo 5 do capítulo 21. O meu diz os propósitos, a tua versão diz como? Os os planos, né? planos bem elaborados à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui Isso. ele fala de planejamento, né? Palavra de ordem de Deus. Tudo que Deus faz, ele faz com ordem e com decência, né? Quando a gente vê quando ele criou o mundo, tudo, e Jesus também, tudo que ele faz sempre tem uma ordem, né? E a gente precisa saber também quais são as motivações, né? A gente planeja alguma coisa, quais são o propósito que a gente quer aquilo.
Como eu acho que é em Lucas que fala, né, que quando você vai construir uma torre, você precisa sentar, planejar, ver quanto que você vai gastar ali e ver se você tem aquele montante antes de construir, né? E quando a gente planeja dessa maneira, tudo dá certo. Agora, quando a gente toma alguma atitude por impulso, sem pensar assim, ixi, vai dar ruim, né? A gente Isso aqui ele fala disso mesmo, que os propósitos do puro são dignos de confiança. Então, você ter um plano, você sabe, e a gente tem que ter um plano bem elaborado para a constituição de família, para a nossa vida financeira, nós mulheres ali a administrar o lar, exige ter esse plano. E ele fala que os planos são dos homens, mas o direcionamento sempre é de Deus. Porque imagina que muitas das vezes, todas as vezes que eu faço realmente um plano, o Senhor vem e altera, é direcionado por Deus, ele está consagrado, por isso a importância de tudo a gente consagrar ao Senhor. Imagina que a gente tem um plano aqui anual, mas é incrível o agir de Deus, né? A de ação, de transformação, e Deus vai colocando assim, sabe? Olha, vai alinhando assim, olha, é dessa forma, vai direcionando pessoas. Então, esse plano ele tem que estar aberto ao agir de Deus, né? Mas a gente tem sim que colocar essa intenção. É lindo o agir de Deus no nosso plano, né? Quando está consagrado a Ele. O José Adão, ele perguntou aqui, qual é a diferença de dó e compaixão? Então, imagina que eu tive esse entendimento e é bem diferente mesmo. Imagina que a gente tem uma dó, a gente olha, eu até já compartilhei isso aqui, né? Quando a gente vê uma pessoa na rua, né? Um exemplo que eu tenho assim de uma amizade, né, com uma senhora, sempre quando eu vejo ela eu paro, ou converso, ou se eu tenho ali, compro um lanche, que ela é uma senhora muito jovem, ela só tem 52 anos, quando eu conheci ela, ela tinha 52, e a gente olha para alguém ali no estado de rua e dá uma dó, né? Nossa, por que essa pessoa está nessa situação? Quando eu tenho dó, eu olho, ignoro, eu passo, né? Simplesmente só passo. Nossa, me dá uma dó, parte meu coração. Mas o que é a compaixão? Eu posso conversar com essa pessoa, entender um pouco da história, dar o meu tempo para ela, ser generoso. Isso é ter compaixão. O que eu poderia fazer para dar uma palavra? É o agir. Eu ter dó, eu simplesmente olhar, corta o coração, mas eu passei, vou seguir minha vida. Mas a compaixão não, ela faz com que a gente tenha uma ação, né? Doar um tempo, ser generoso, conhecer a história dessa pessoa, porque ela tem uma história. Então eu parei e fui conversar, qual o seu nome, qual a sua idade, você tem filho. Deus me livre, graças a Deus que eu não casei, não tenho nem filho nem marido. Então é uma crença, aí você vai conhecendo a história. Mas por que você não está no abrigo? Desejaria estar no abrigo? Liga, vai, a pessoa vai para o abrigo. Então assim, foi algo de compaixão. Eu digo, fiquei feliz, a pessoa foi lá. Mas não se adaptou no abrigo. Não, lá querem me prender, lá tem hora para almoçar, lá tem hora para tomar banho, querem mandar em mim. Ela pegou e saiu do abrigo. Não, prefere estar na rua. E aí pronto. Não, eu não tenho dó. Quando eu vejo ela naquele lugar, eu digo, é escolha. A pessoa escolhe estar nesse sentido. E é uma pessoa altamente corajosa. Isso mudou total o meu olhar com relação a ter dó de pessoas andarilhas. Muitas das vezes ela tem a opção de estar na casa de um parente, ela tem uma opção de estar num abrigo, mas não quer, prefere aquela dita liberdade. E aí, quando a gente entende a situação, a gente para de ter dó e simplesmente tem só compaixão, ajuda com o que pode, dar uma palavra, para conversar. Então, o coração da gente fica em paz. E quando a gente tem dó, não, o coração fica partido. Perfeita a sua explicação. Perfeita. Então é isso que Deus pede, né? Que a gente tenha essa compaixão com o outro, porque cada pessoa tem as suas escolhas, né? E às vezes a gente quer escolher pelo outro, mas ele tem o livre-arbítrio, Deus dá a cada um. Então, se ele tá bem com aquela escolha, quem somos nós para determinar que ele tem que fazer uma escolha diferente? Né? Então, isso é amor. Isso é amor. E seguimos para o versículo 9, que ele diz, é melhor viver no canto do eirado do que habitar com o esposo, né, para nós, ou esposa que briguenta. Então, que para nós é melhor viver num canto ali, né, quieto ou pequeno, do que habitar com um esposo briguento, um lar sem paz, né, sem provisão.
Imagina que há mulheres que dizem assim, ah, não, eu me obrigo a realmente ter que deixar os meus filhos muitas vezes com uma pessoa estranha para ter que trabalhar, para poder comprar ali um biscoito ou algo que meus filhos querem, porque o meu esposo, ele, tipo, quando a gente vai fazer o mercado, ele não quer comprar algumas coisas que criança gosta, né? Só que é o básico, ou seja, não tem aquela provisão. Então, imagina quanto difícil é para uma esposa, né? Viver com um marido que é aracundo, né? Como fala nesse É o quê? briguento, aracundo, briguento, Eu também. rixoso. Aracundo eu não conhecia, não. Foi ótimo. Eu vou chamar meu marido de Aracundo quando ele começar. E o 19, no versículo 19, fala: é melhor morar no deserto do que uma mulher que vive resmungando, se queixando. Gente, é a pessoa goteira que fica o tempo todo falando. Pelo amor, ninguém merece. Né? Ninguém E merece. quando ele fala deserto, é melhor estar só, né? Porque no deserto você não tem uma festa, né? No deserto é melhor estar só do que não estar em paz. Né? Complicado, muito complicado isso aí. Quem não casou e arranjou um namorado caracudo, Aracundo já tá sabendo que nem vai prosseguir, né? Nem noivar e nem casar. não case não. Vá pro deserto. Melhor estar no deserto do que estar com esse homem aracudo. Aracundo. A solidão, né, no caso, é melhor, né? É melhor do que realmente ter uma má companhia. Então, aqui servem, porque aqui quem está falando é um homem, né? E ele se refere à mulher, mas aqui no caso nós, mulheres, lendo, se refere a homem. Porque assim como há mulheres também, que são assim, né? Como goteira, também há homens. Aracunda. Aracundos. Então, é bem isso. E o versículo 9, ele realmente, né, se alinha com o 19. É a mesma... Então, é melhor realmente ter um lar em paz. E a gente consegue observar isso quando namora, quando tem ali o noivado, já é possível ter essas percepções de como vai ser esse homem ou essa mulher. Então, quem tem sabedoria, né? Quem não tem, acha que vai mudar. Isso aí está na cultura. Isso aí está na cultura mesmo, assim, popular, que a gente acha que quando casar, muda a pessoa e a pessoa não muda. Se mudar é para pior. Porque já tem mais intimidade. Já está garantido. Mais intimidade ainda. Verdade. Bom dia, Flavinha, Regina, sejam bem-vindas. Todos vocês aqui. E é isso. Então, realmente, esse Provérbios, ele nos traz muita sabedoria, muitas reflexões para nossas ações, né? Para as nossas ações. Se a gente observa, medita, nos dá muito direcionamento e posicionamento para nossas escolhas, né? Isso. Aqui no 20, acho também muito importante. Na casa do sábio, a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. É meio que também o 23. Quem é cuidadoso... Não, não é esse não. Não, acho que o 17. Bom, quem ama os prazeres passará necessidade. Isso, quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. É a questão do desperdício e também da falta de planejamento, né? Exatamente. Exatamente. Assim, quando a gente... Não é que a gente vai ser miserável, mas assim, cuidado com tudo, né? Com tudo que a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar com zelo, a gente tem que dar valor mesmo a tudo que a gente tem. Dentre essas coisas, dinheiro, né? Tudo que a gente possui, ou que a gente tem de tudo, de bom, a gente tem que guardar, utilizar, distribuir com sabedoria, sejam coisas materiais e até os nossos sentimentos mesmo, né? Quando a gente sabe que aquilo que a gente sente é bom, a gente deve preservar, a gente deve guardar, a gente deve investir e a gente tem que distribuir com sabedoria, porque tanto os bens materiais, se a gente utiliza sem sabedoria, quanto os nossos bens espirituais, se a gente sai jogando indistintamente, a gente até pode arranjar inimigo,
né? A Verdade. gente pode machucar uma pessoa, porque às vezes a gente vai dar um conselho, a pessoa pensa que a gente está criticando, ou que a gente está contra ela, né? Então, assim, acho importantíssimo a gente guardar. Hoje em dia, não adianta só guardar, né? A gente tem que investir. É verdade. Então, E a gente são lições muito práticas, né? Os princípios estão aqui estabelecidos. Seguir Eu ou não. falei. Seguir ou não. É livre-arbítrio, né? Então, mais sábio é a gente agir e realmente tomar esse posicionamento. Então, segundo pesquisas, né? Fala-se que os jovens do Brasil, né, ali entre 20 a 36 anos, são os Meu mais Deus. desperdiçadores do mundo, são os que mais gastam de seu dinheiro com algo supérfluo, né? Bebidas, comprar coisas que não usa. Qual que Então, é a faixa isso etária é que você uma falou? lista. Entre 20 a 36 anos, são os que É mais porque a maioria desperdiçam. está na casa dos pais ainda. A hora que Então, sai. mas é questão cultural, porque também o nosso país, a gente não tem essa cultura de financeira, porque em outros países Investimento. você vê que jovens nessas faixas etárias, eles já estão preparando para sair de casa ou ir para a faculdade, ter ali uma Não, já reserva, saíram, né? se Ter não já 36 saíram, anos, se não ter já 30. saíram. Pois E é. aí, pelo fato de a gente não ter essa educação financeira, se deixa levar nesses algo supérfluo, né? E aí fica uma vida escassa, né? E a nossa cultura é muito consumista também. A gente quer, as pessoas Sim. sempre querem. Nada tá, você não satisfaz, né? As pessoas, você vê que tem gente que às vezes nem tem dinheiro para comprar uma roupa de marca, um sapato, compra falsificado com aquela marca falsificada, mas quer ostentar uma marca, né? Que então E é assim, um dos princípios que o Senhor também que estabelece, que é a honestidade, né? A gente não deve colaborar com a pirataria, né? Em todos os aspectos, seja livros, seja qualquer, seja roupas. Então, é realmente um princípio, né? A seguir, o José aqui, ele compartilhou o princípio da mordomia, que é exatamente isso, não desperdiçar. A gente tem que administrar com sabedoria o recurso que Deus nos dá, né? Deus nos dá um recurso incrível, o nosso corpo, a saúde. Então, é o nosso dever de cuidar e até ampliar o que ele nos concede já, né? De multiplicar os talentos que ele nos dá. Isso é sabedoria. exatamente. Então, Queria falar aqui do 23, né? Que se você não quiser se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Né, que, não sei, talvez na versão na Bíblia da Laís diga sobre angústia, alguma coisa assim. Como é Quem que é tá na diz, tua? cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. o que guarda sua boca e sua língua guarda a si mesmo de angústia. Não é? E é uma verdade verdadeira, né? A gente tem que pensar antes de falar. E isso aí é para mim, que eu sou muito Não, isso é para impulsiva. todo Quando eu mundo, vejo, eu amiga. já falei, já detonei tudo. E eu tenho A gente tem a aprendido fase muito. Pedro, né? Pedro era assim, o discípulo, mas aprendeu com o tempo. Todos nós temos essa fase de Pedro, de Sou São João, de Pedro, Paulo. sou São Pedro. Mas É que assim, quando eu nasci sem o pavio, a língua comprida e sem o pavio, né? E daí Deus foi puxando assim, e daí está diminuindo. Está aumentando o é, pavio e diminuindo a língua. Mas eu chego lá, gente. Muitas Ele vezes, ainda transforma. quando eu vejo, eu falo, ai, agora já era. mas, Agora eu só posso mas, voltar e pedir perdão, mas já falei. mas é assim mesmo, amiga. Oh, assim, eu tô aprendendo muita coisa, inclusive que a gente não é nem saber o que falar, é muitas vezes é saber não falar, Como? né? Ou como? Não, então é como, o que, e às vezes até não falar. Às O vezes Verdade. silêncio é é ouro, muito né? melhor. É, Hã? Fala-se que o ouvir é prata e o silêncio ouro. Pois é, sabe? Às vezes assim, você tem vontade, aquilo tá ali, né? Vem aqui assim, aí você vai. E aí depois, quando você pensa melhor, você até tem palavras melhores para falar. Você até tem condições de falar. Ou às vezes você vê que realmente
não era para ter falado nada mesmo, deixa pra lá e pronto, entrega a Deus e vamos embora. Porque ou a gente se prejudica, ou a gente pode machucar uma pessoa, ou a gente pode arranjar uma confusão, porque no momento aquilo que a gente vai falar não vai ser digerido, né? Então, às vezes, muito Dependendo do importante isso, né? estado do outro, a interpretação. A gente quer dizer uma coisa e a pessoa interpreta outra. Isso acontece muito, né? Por isso Muito que assim. fala que tem que haver o momento certo. E aqui no versículo, né, seguinte vai dizer que aquele que fala a hora certa é como ouro escrito em cima de prata, né? A palavra certa na hora certa. Então, realmente tem toda essa questão com a interpretação. Porque eu creio que já Pois é. aconteceu muito com vocês, né? Da gente dizer algo e a pessoa tá entendendo totalmente o oposto. E aí a gente, para convencer, se for falar, termina que complica. Assim, tá, eu fiz jornalismo e a gente aprende que a comunicação perfeita é quando eu emito uma mensagem e você recebe a mensagem igual à mensagem que eu enviei. Porque eu emito mensagens, mas a mensagem que você recebe nem sempre vai ser a mensagem que eu emiti, né? Tem Então, os isso ruídos, né? aí, exatamente, né? Então, muitas vezes a comunicação não vai ser produtiva, não vai ter nenhum sucesso se as mensagens não são bem interpretadas, não são bem recebidas. E aí, no momento acalorado, né? No momento em que as suas emoções estão, tanto as dos outros quanto as suas mesmo, né? Então, nesse momento, ou você não vai saber enviar a mensagem correta, ou outro não vai ter sabedoria também para receber. Então, muitas vezes, é melhor a gente calar, né? E arranjar um outro momento, porque talvez aí a gente consiga emitir e o outro receber a nossa mensagem. Com E a gente receber a do eficácia. outro também, né? E a gente receber a do outro também. Isso é sabedoria na prática. É, Já que você está falando de comunicação, no 29 fala que o homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Em outras versões fala que mostra a dureza no rosto. Como é que aqui o ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. é? O Porque ímpio o se nosso mostra corpo fala, né? desmascarado. O nosso Fala corpo que fala, desmascarado. parece no rosto que a gente está carregando no coração. Como diz lá em Provérbios mesmo que fala, né? Que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Sim. E isso também mostra aquele posicionamento que a gente tem, né? Quando a gente age com confiança, com o coração leve, isso transpassa no nosso rosto, no nosso corpo, né? Parece É que a a gente está comunicação leve. não verbal. Não verbal, né? Exato. Não precisa falar que já está se O corpo comunicando. fala. Perfeito. E aqui no final, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Isso a gente já falou um monte aqui, né? E até hoje mesmo, Laís já falou, né? Que assim, nós fazemos os planos, mas a execução, o sucesso dele, quem vai dar é Deus. Porque se os nossos planos não estiverem alinhados lá naquele primeiro versículo lá, no curso, né, que Deus preparou para a gente, não vão acontecer. Mas nada impede que a gente prepare os cavalos, né? Que a gente haja no sentido de conseguir o nosso objetivo, mas entregar a Deus, porque é Ele que vai dar realmente o sucesso da nossa batalha. A confiança vem dele, né? A salvação vem do Senhor. E o que é o preparar do cavalo para o dia da batalha, né? É exatamente isso que a gente está fazendo, buscando o direcionamento na luz do Senhor. É estudar, é se capacitar, é ter essa revelação. É o planejar em tudo para a nossa vida pessoal, né? Porque aqui quanto a gente cresce como pessoa. Né? E aí sim, esse conhecimento como pessoa a gente usa para o nosso lado esposa, a gente usa para o nosso lado profissional, para o nosso lado mãe. Então, esse estudar é preparar os cavalos. Porém, e o meu diz assim, mas a salvação provém do Senhor.
Então, nunca vai ser os nossos feitos. A gente pode sim estudar, tá buscando, se capacitar. Mas ele é que vai nos dar essa vitória, né? A confiança é total nele, porque nunca é por nós mesmos, né? Porque ele que dá esse direcionamento perfeito. Pois é. É mesmo porque, ó, aqui no versículo anterior, no 30, fala: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Né? Se a gente não tiver junto com ele, contra ele, não adianta nada. Não, não, não tem como, né? Ele é maior que tudo. Aqui ele fala até nessa diferença, né? Que há diferença entre a sabedoria e a inteligência. Então, provém do Senhor. Se a gente estiver alinhado com ele, a gente vai receber muito, né? Da sabedoria infinita de Deus. Ele nos dá deliberadamente aos que buscam, aos que desejam, ele dá deliberadamente, ou seja, sem medida. Então, quanto mais a busca, mais discernimento, mais essa comunicação vai ser eficiente, né? Porque o Senhor revela. E aí vamos para o 22. Vamos lá. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Não tem nem o que dizer mais aqui, né? Assim, a gente, quando a gente tem uma conduta honesta, correta, digna, né? A gente tem tudo. Porque as pessoas confiam na gente, porque Deus se alegra com a nossa conduta, porque a gente se sente bem com a gente mesmo, porque a gente pode motivar outras pessoas a serem assim também. Minha gente, é maravilhoso. Você... As portas se abrem, né? Até É aquele negócio, gente. É o legado que a gente está deixando. Se você morrer hoje, o que vão falar de você? Eu já me perguntei muito isso. Que legado que eu estou deixando para minha família, para os meus amigos, para as pessoas com as quais eu convivo, né, no trabalho? O que vão falar? O que eu aprendi com ela? E agora, meu amor, você está deixando para o mundo, né? Está na net. Perpetuando, né? Porque é um plano que a gente pode usar de devocional nos anos seguintes para nos edificar mais, porque já está ali pronto, então a gente só revê. E com isso a gente também acompanha a nossa evolução. Imagina daqui a 10 anos a gente rever esse estudo, né? Não, quando daqui a 10 anos, por favor, né? Jesus. Daqui a 10 anos, por favor, né? Vou estar assim, tipo vocês, assim, detonando. Olha o orgulho subindo, olha o orgulho. Não, é de poder em poder, é de glória em glória, é a palavra do Senhor. Exatamente, estou na evolução, gata. Eu creio, estou aqui seguindo o caminho certo. É de poder em poder. Atrás da minha, boa estima, a minha reputação. É isso mesmo. Então aqui ele nos fala disso, que o bom nome, ele realmente, ele nos dá, ele fala que mais vale o bom nome do que uma abundância de riqueza. Então o nome, tem até aquele ditado que mais vale, né, a gente conhecer, ter bons amigos do que muito dinheiro. Porque o nome, ele abre portas. Se você chega e diz, eu chego lá em Recife, num determinado lugar, eu digo, eu sou amiga da Isadora. Né? Então, vão até te olhar diferente, te receber diferente. Olha, eu sou amiga da Biba. As pessoas têm uma percepção, têm uma referência, têm um bom nome. Eu sou filha amada de Deus. Nossa, deixa eu olhar diferente com a galera do Recife aqui. Calma lá. É isso. Então, é isso que fala, né? Esse bom nome, é esse rótulo. Imagina que há pessoas que você diz assim, olha, aquela criança é filho, digamos assim, né? No Brasil... Isso, é filho de Laís. Tem um rótulo já, né? Eu conheço ela por determinado caráter. E há também o oposto, né? De se rotular, olha, aquela criança é filho do deputado X. Né? A gente sabe que o Brasil tem essa corrupção. Então, assim como há para o positivo, há o oposto também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa reputação, porque não é somente a gente que vai ser rotulado. Os nossos filhos, a nossa descendência. Então, é importante a gente preservar esse nome, honrar com os nossos compromissos. Exatamente.
E aqui tem acho que a essência desse capítulo. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o criador de ambos. Então, Deus coloca nas nossas mãos as mesmas oportunidades. Claro, Exato. salvo algumas, né? Salvo exceções, claro, mas todo mundo, tem até um ditado que diz, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Sim, E aí, o que é que a gente vai fazer com o nosso tempo é o que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Então, aqui, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E tudo mais, a gente vê assim, ele fala mais abaixo, que as pessoas muitas vezes querem uma coisa, querem outra coisa e ficam esperando que essas coisas aconteçam, né? O rico e o pobre têm isso em comum. E outras vão atrás. Então, quando a gente age, desculpa, quando a gente vai atrás do que a gente quer, a gente entrega a Deus, a gente pede direcionamento, a gente coloca na mão dele, mas a gente age, né? Há uma grande diferença nisso aí. A gente age, aí volta para o primeiro. Age com boa conduta, com honestidade, no caminho reto. Então a gente consegue o que a gente quer e a gente forma uma boa reputação com a gente mesmo, para com o Senhor e para com toda a sociedade que vai reconhecer isso na gente. Né? Eu acho isso muito importante, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que acordar sabendo. Eu tenho as minhas 24 horas. O que é que eu tenho para fazer com elas, né? O que é que eu posso fazer para glorificar a Deus, para glorificar, para fazer construir a obra, valer né? a minha vida? Exatamente. Isso é lindo, porque aqui ele diz que o pobre e o rico têm as mesmas 24 horas mesmo. Ele diz que Deus fez ambos. Então, Deus, ele é o arquiteto, né? Ele tem, a sua obra é muito grande, a obra do Senhor é grande, mas eu estou construindo, né? O José Adão até colocou assim, o bom nome é construído, é uma construção. Para mim ter a minha reputação, para eu construir o meu projeto de vida, eu tenho que realmente estar contribuindo com essa obra. Porque todos nós temos esse propósito em comum, glorificar a Deus. A natureza, ela glorifica a Deus. Os pássaros, Deus fez tudo para glorificar Ele. Toda a sua criação é para o glorificar. Como a gente glorifica a Deus? Através de seguir esses seus princípios, respeitando, honrando. Porque a nossa vida, se o outro olha, tem Deus na vida dela. Né? A gente glorifica a Deus em cada ação. Então, como ele diz, o preguiçoso não vai ter abundância, não vai ter riqueza. Por quê? Se ele tem uma Não obra há. para construir e não age, como que ele vai glorificar a Deus? Porque aqui, aí no versículo seguinte, ele diz assim, ó, a riqueza e a honra e a vida são resultados da humildade e o respeito ao Senhor. Então, é glorificar Ele. Se eu respeito ao meu Deus, eu quero glorificar Ele, eu vou trabalhar para a obra dele. Eu vou manifestar isso. E aqui a recompensa é riqueza, honra e vida em abundância. Então a gente tem que trabalhar, tem que estar em ação. Porque o arquiteto já deu o projeto, ele já tem ali, né, 24 horas para a gente operar. Então que a gente dedique tempo em estar. Porque imagina que antes de uma execução, o que a gente faz? Estuda, a gente senta, igualmente a gente está aqui, acordamos, primeira coisa do dia, vamos tomar aqui essa poção. Então a gente sabe, e aí agora a gente executa, porque eu sei, porque eu meditei, eu estudei, e agora eu vou agir. Então o conhecimento é importante para que a gente tenha uma ação eficaz. Quem não conhece não tem, não sabe o que fazer. Né? Então, quando a gente sabe, a gente é responsável por dar o direcionamento ao outro que está ali no escuro. Né? Então, nós somos luz do mundo. Quando vem essa sabedoria, o conhecimento, nós temos essa responsabilidade de trabalhar na obra, né? Levar a luz. Exato, porque a gente sabe que Deus descansou no sétimo dia, mas ele trabalhou os outros 6. A gente só quer descansar. Exato. Minha mãe mandou um WhatsApp para a família que o homem estava deitado na rede, e fazia assim, ai meu Deus, eu estou tão cansado de não fazer nada. Aí a mulher dele, por que você não vai trabalhar então? Aí ele, como é que eu vou trabalhar cansado desse jeito? Então, minha gente, aí até quando a pessoa
né? A pessoa que não tem ação, não tem atitude. Até quando ela não faz nada, mesmo assim, ela está cansada, é uma escolha dela não fazer nada para melhorar a sua vida, e mesmo assim ela reclama, né? E isso também Então, em termos emocionais, né? Não é só em termos físicos, o corpo também. Quando você para, ai, não sinto nada, estou aqui numa boa, não quero me movimentar porque cansa. E em termos emocionais também, se você está numa deprê ali, se você não age, não toma uma atitude, você vai continuar se afundando. É a mesma exatamente. coisa. E depende de você. Isso aí também tem a ver. Uma outra hora a gente discute isso, né? Sobre autorresponsabilidade. É você que é a protagonista da sua vida. Você que tem que correr atrás. Não espera que ninguém venha, não. Vamos lá, ó. Você tem todas as coisas aqui na Bíblia. Corre atrás. Se Se ajoelha, conversa com Deus, tá cansado? Conversa deitado mesmo, mas toma uma atitude. Ele Que eu ouve, falo, né, Bíblia? já viu o soldado na rede lá? Não, o soldado tá pronto para a guerra. É Que tem verdade. gente que fala, eu tô tão deprimida, eu preciso que você ore por mim, que eu me ajude. Eu oro, sim. Só que, Intercessão é uma prova de amor, né? Quando a gente né? intercede, une a Só fé com que a fé, mas precisa de ação. a minha atitude vai até um ponto, depois é você que tem que levantar e sacudir a poeira. Não tem jeito. Isso é É lindo. isso aí. E a preguiça, quando a gente fala de preguiça, ela tem vários aspectos, né? Tem o aspecto físico, tem o aspecto emocional, tem também só aquele que é mesmo da mentalidade, que já está naquele hábito. Então a gente tem que ter realmente muito Acostumou? direcionamento. Porque o hábito faz com que a gente se torne preguiçoso. Imagina que se eu tenho um hábito, uma mulher, uma dona de casa, ela tem um hábito de acordar às 10 da manhã, os filhos vão adquirir aqueles mesmos hábitos, vão ser preguiçosos, se ela acorda às 10, eles vão acordar ao meio-dia. Eu Então, a gente tem que ter conheço, muito cuidado com esses hábitos. Qual é a eu motivação conheço, dessa preguiça? conheço uma pessoa que o filhinho dela teve que ir para ser internado com gastrite, com 5 anos de idade, porque ele acordava cedo, né? Porque geralmente criança acorda mais cedo, acorda cedo. E ela dormia até 10, 11 horas. Ele, com fome, comia bolacha com ketchup. Ai, Aí, ai. de tanto que comia bolacha com ketchup, teve gastrite com 5 anos de idade. Então, assim, veja que tudo que a gente faz não tem consequência só para a nossa vida, né? Ela reflete nos nossos. Aqui no 6, aqui tá, eu me lembrei de Laís muito. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará delas. Qual objetivo você tem para o seu filho, para as pessoas que você ama, né? Para o seu filho, na verdade, né? Aqui se refere à criança porque está criando uma personalidade, está formando. Mas muitas vezes para as pessoas ao seu redor mesmo, porque a gente influencia, né? As nossas palavras, nossos atos, nossas atitudes influenciam as pessoas que estão com a gente e a gente também é influenciado por elas. Por isso diz que a gente é o extrato, né, das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, assim, o que é que você quer para a vida do seu filho? Às vezes as pessoas. Eu estava vendo e vi que, né, eu acho que Laís olhou mesmo estudo que eu, que quando a gente fala assim, o que é que você quer para o seu filho? Aí dizem, eu quero que ele seja médico, advogado, né, sei lá, juiz. Bom, mas. E aí você vai orientar ele na vida profissional, na vida material, mas aí você quer o quê? Você quer que ele tenha uma vida digna, que ele conheça a palavra de Deus, que ele siga isso, né? Então, isso aí é muito mais importante. E aí eu me lembrei Uhum. muito de Laís, porque eu vejo ela sempre dar exemplo do filhinho dela, e eu vejo as postagens, né? Eles cantam juntos, eles louvam juntos. Eu acho essa coisa muito, muito, muito linda, sabe? E é essencial para a vida dele e para a vida dela, pra ela saber que quando ele tiver um homem maravilhoso, É ela verdade. ter orgulho de saber que foi ela que colocou ele no caminho e que, com a graça de Deus, jamais se desviará. Para honra e glória Amém. do Senhor. E é lindo. E eu pergunto para eles: você chega, Nil Anderson, o que é fé?
Ele vai dizer, confiança em Deus. E eu pergunto para ele, Nil Anderson, quem que você mais ama muito? E ele diz, a mamãe. Né? E eu disse, aí hoje ele já receia e diz assim, eu disse, não, você tem que amar mais a Deus do que a mamãe. E aí eu já pergunto para ele, eu fico ensinando, quem é que você ama muito, 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 muito? E ele fica. Aí ele para assim, ele diz, a Deus. Aí eu disse, e depois, você ama muito, muito? Aí ele disse, a mamãe. Porque é isso que a gente tem que ensinar, que ele ame a Deus. É o propósito de todos nós, em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu tenho que ter consciência que em algum momento da vida eu posso frustrar ele. Ele tem que ter essa consciência que vai chegar um momento que a gente vai se separar. Ele vai ter que viver a vida dele. Então, nos momentos que eu não tiver, é com Deus que ele pode contar. A confiança dele tem que estar total em Deus. Porque vai ter momentos que eu não vou estar presente. É ele Deus. Então é isso que a gente busca realmente ensinar. Isso para a criança. Porque quando grande, ele jamais vai se desviar. Isso vai estar impregnado no inconsciente, no coração, na alma. Então é precioso realmente essa instrução, né? Essa influência. Vale a pena investir tempo na instrução, dedicar tempo para ensinar, para estar presente com a criança, porque eles aprendem tudo muito fácil. É muito melhor você investir tempo em ensinar para uma criança do que transformar um adulto. Com certeza. Isso é muito fato, viu? Porque a criança ela não vai se desviar. Já um adulto, para você transformar a mentalidade... Mas uma coisa importantíssima. Você ensinar para uma criança é muito mais do que você ensinar para uma criança. Você ensinar para uma criança é, primeiramente, você ser. Porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Sim. Então, assim, o que você diz para o seu filho é menos do que o que você faz para e com o seu filho. Verdade. Né? É o fazer com. Isso. E assim, a gente vê que você faz e você está certo. Eu tenho certeza que o seu filho será um grande homem. Viu? Amém. Recebo em nome do Senhor Jesus. E é isso. Vale a pena a gente investir em essa influência positiva, né? A maternidade, para mim, ela me trouxe muito aprendizado. Eu ressignifiquei a minha vida por inteiro. Porque quando eu estou ensinando com ele, quando eu me policio de ser o exemplo para ele, eu me transformo. Né? Então, tem esse divisor para a gente. Ao invés de a gente estar assinando, a gente está muito mais aprendendo também e tendo essa confirmação de que Deus é fiel para cumprir essa palavra. Ele, quando estiver grande, não vai se desviar. Descansem, confiem em mim. Façam o seu melhor, porque é palavra do Senhor. Ele diz que quando grande, quando envelhecer, ele não vai se desviar. Então, quando a gente entende isso e toma posse dessa palavra, a gente tem a certeza. Não duvida, né? Porque é palavra do Senhor. E a gente aprende muito com a maternidade, porque, como você falou, a gente ressignifica muitas coisas, e daí eu falei que eu pedi muito perdão para minha mãe, porque agora eu entendo porque ela fazia isso, agora, porque você acaba se colocando no lugar, você está vivendo aquilo. E também eu já pedi muitas vezes não, pedi perdão por muitas situações para os meus filhos. Naquela época e depois. Eu aprendi a ser mãe, eu não nasci mãe. Né? A gente não nasce pai, não nasce mãe, a gente se torna. Né? E essa transformação é em conjunto. O seu casamento está ali também, então muitas coisas você tem que mudar no casamento, a sua vida, a vida profissional, tudo muda. Né? Que tem gente que fala, ai, tive filho, não mudou nada. Ah, vai, isso aí é papo para acalentar eu mesma não tive filhos, né, biológicos, mas o meu sobrinho, quem criou ele foi minha mãe. E aí, como eu via que ele não tinha muito exemplo, muita, né, assim, dos pais, e a gente era muito presente na vida dele, foi aí que eu resolvi. Que eu só tinha começado algumas faculdades, mas aí eu me arretava, não queria mais, eu digo, eu vou me formar, né? Eu vou. E aí eu comecei a mudar muito para mostrar para ele que existem outras coisas na vida além daquilo que ele estava vendo, entendesse? Então, assim, quando a gente ama, aí
quando fala nos filhos, né? Porque é um amor que mais se assemelha ao amor de Deus, né? Então, assim, quando a gente ama, a gente quer ver aquela pessoa bem, feliz, realizada, e tudo de bom para ela. Então, como a gente sabe que não é só a palavra que vai levar essa pessoa a querer buscar as coisas boas, né? Então, a gente se modifica para poder dar o exemplo também. E aí, seus filhos são grandes, Biba? São adultos. Pronto. E então aí você já tem uma certeza do que você fez, né? Sim. Você já tem esse retorno, né? Do que você tanto fez, todo o seu esforço. Porque não é fácil, né? Você me acabou de dizer mesmo. E aí, o meu sobrinho, ele tem 21 anos. Ele é um adulto, né? Assim, um homem formado, mas é um rapaz já. E eu vejo que mesmo quando ele está fazendo alguma coisa errada, que eu chego para ele e digo, ó, vamos conversar aqui, vamos pensar, né? E daí aquilo vem para ele e ele, sabe, dá aquela puxada. Então, quando eu falo que o exemplo é muito importante, minha gente, o exemplo, você diz assim, você me vê fazendo isso? Eu sou um mau exemplo ou um bom exemplo para você? Qual o seu exemplo? O que é que você busca? Quem é que está mais próximo do que você quer para você? Essa pessoa faz esse tipo de coisa, sabe? Puxa para reflexão. E aí ele volta tudo aquilo que ele recebeu toda a sua vida, e aí os valores, tudo que a gente passa, vale a pena. É É por isso isso Eu que vou mesmo. contar uma parabenizo história você, aqui. parabenizo É, você e digo a Laís que ela está no caminho certo, viu? Tenho certeza. amém. Meu filho era adolescente, ele sempre falava, eu não entendo, você chama alguém para consertar o chuveiro e você serve um café. Ah, que é isso? Ah, filho, ninguém deve sair da sua casa sem um café, sem uma água, porque você não sabe, um trabalhador desse, você não sabe quantas casas ele vai entrar ainda, né? Você não sabe da vida dele. E não custa nada. Daí ele saiu de casa, foi morar sozinho. Um belo dia ele me ligou e falou assim: Ah, eu te vi em mim hoje. Falei, por quê? Ah, chamei um cara para trocar a torneira. Quando eu vi, eu estava coando café. Falei, ai, que ótimo que você é hospitaleiro dessa maneira. Ah, aprendi com você, mas foi que, tão, tão natural. E falei, mas é isso, é o exemplo, porque ele sempre me viu fazendo isso. Fica no Pois é. inconsciente, né? E a lei da hospitalidade, né? Fala-se muito lá em livro de Levítico, né? Fala que quem recebe bem as pessoas na sua casa, né? Muito por ser bons hospedeiros, receberam anjos em sua casa, igualmente Abraão, né? Recebeu anjos. Então a gente tem que realmente olhar com essa compaixão, amor ao próximo, independente de quem seja, mas servir uma água, né? Eu também tenho muito esse hábito, você aceita uma água, quer um bolinho. Então isso é hospitalidade, receber bem, né? Jesus disse, né? Tive sede e me deste de beber, ou não me deste. Tive fome e me É. deste de comer, ou não me deste, né? E aí, a cada um que fazes, a ele faz. Fazes, né? É isso. É uma boa lição prática, né? Quem não faz, quem não tem esse hábito, quem não aprendeu com a avó, que passe a fazer realmente, porque muitas das vezes a pessoa fica com receio, né? De chegar em determinado, pedir uma água. Às vezes ela tá até querendo, então a gente que tem que ter realmente essa iniciativa, né? Essa ação prática mesmo. Aqui, Olha aqui aqui no diz, não, versículo 9. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Né? pois É é, generosa. aqui no 22 diz, não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Então, assim, qualquer bem que a gente faça a quem estiver precisando, é a Deus que a gente faz, né? Não que ele precise do bem que a gente faça, mas ele reconhece o nosso amor, porque a gente não tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, no momento que a gente quer uma palavra, porque assim, não é só de pão, nem só de pão vive o menino, eu tô tão assim, né?
Uma bênção. A gente, às vezes, É uma figura. foi sério, nem só de pão vive o homem. Então, assim, dá um café, dá água, mas às vezes, como o Laís falou, falar, perguntar, saber da história, isso também é caridade, né? Sim. Muitas vezes o que eu preciso muito mais. Por que que tem gente que paga horrores para psicólogo, psicanalista, né? Para poder ser ouvido, né? E às vezes você pode usar o seu ouvido que Deus lhe deu funcionando para ouvir aquela pessoa, né? E aí a gente volta para aquela lição que a gente aprendeu também um pouquinho atrás. E aí a gente usa a sabedoria para saber, devo falar alguma coisa ou só ouço? Né? Mas isso tudo é forma de caridade. Tudo isso é forma que a gente tem de ajudar uma outra pessoa. O pobre, ele pode ser pobre não só de recursos materiais, ele pode estar pobre, né? De recursos emocionais, espirituais. Então, quando a gente serve, quando a gente preenche aquela falta que tem naquela pessoa naquele momento, né? A gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça. É suprir uma necessidade de um filho seu. É isso. Olha aqui, no 29, o que fala. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Tudo que a gente fizer, um café que você oferece para alguém, uma palavra, faça com excelência, como se fosse para o Senhor. Né? Porque Amor, Deus né? não acrescentado em cada palavra também. É um princípio, né? Isso é poderoso. E a gente vai para o 23, né? Porque... Sim, só voltando lá na questão da criança, que também eu creio uma passagem muito interessante aqui no 15, que diz que a insensatez à toa atordoa o coração da criança, mas a disciplina da correção afastará dela essa insensatez, né? A natureza, que é caída. Então, muitas das vezes, ontem mesmo eu passei por essa situação, de ter que disciplinar, porque ele tomou um sorvete e queria um outro sorvete. Então, assim, é uma disciplina. Eu poderia ter dado outro sorvete, tranquilo, mas se a gente não colocar uma disciplina, é um por vez. Então fica demasiado, acha que pode comer a quantidade que quiser, o quanto quiser. Não, deixa aí para amanhã, amanhã você come o outro. Então, essa natureza caída, quantas das vezes a gente quer tudo em exagero, né? O prazer em demasiadamente causa destruição. Então, quando a gente não disciplina, a gente pode dar muitas coisas. Ah, vai lá na loja de brinquedo, posso comprar 2, 3. Não, hoje a gente vai comprar 1. É ensinando essa moderação, o equilíbrio, né, das coisas. Então, a disciplina muitas vezes dói na gente. Ah, eu poderia realmente deixar ele exagerar aqui um pouquinho. Mas tem que você mostrar, eu que sou autoridade. Tem que dar uma disciplina. Isso falando de coisas pequenas. Porque imagina que na natureza caída da gente, vai cometer insensatez. Criança faz criancice. Mas a gente tem que estar puxando, tem que estar moderando. Ei, o comando aqui é eu. Né? Então, a disciplina é essencial. Uma palmadinha. De vergonha. Isso veio pra mim. Ontem eu tava falando com a dona da quitanda aqui embaixo, assim, falando que eu fui lá comprar uma fruta, porque eu queria comer muito, uma coisa muito doce. Muito doce. Aí eu comprei uva, aquela uva roxa bem doce, né? Aí a gente falando, sei lá, eu disse, olha, eu não tenho maturidade para farinha láctea. Não tenho, eu nem compro, porque se eu comprar farinha láctea, eu não consigo comer uma colheradinha. Eu como uma lata de um dia para o outro. Então, eu não compro. Não compro. Eu vou comprar e ela vai ter que durar pelo menos uma semana. Eu vou me controlar. Isso aqui que vocês estão falando veio para mim, viu? Disciplina. Eu tenho que realmente me disciplinar. Ela vai durar pelo menos uma semana. Disciplina, e aqui no 23 a gente vai falar sobre domínio próprio, né? Isso, continua na disciplina. Capítulo 23. Eu vou comprar essa lata de farinha láctea hoje e na próxima quarta-feira ela ainda vai existir, viu? Olha, disciplina. Olha, eu vou ler aqui um versículo, ó. Vê para quem que é. Se você é guloso, controle-se. Não, minha gente, é farinha láctea. É verdade, tudo em mas eu tenho essa alguns golosia. itens assim também, viu, Isa?
Eu também tenho algumas coisas que eu não posso comprar, senão eu não me controlo. Disciplina. A gulodice, a bebedice, e não só de alimento, né? Muitas das vezes a gulodice numa rede social, gulodice, em tudo que é demasiado a gente sai da disciplina, né? Então a gente precisa realmente estar buscando constantemente esse controle para a nossa vida, em todos os aspectos. Então o 23 ele fala aqui no versículo 1, quando te assentares, né, a comer com um governante, com um rei, considera bem o que ele põe diante de ti. Então, aqui é um conselho muito sábio e muito profundo, né? Ele exige, não deseje seus manjares, porque o seu pão é alimento enganoso. Então, versículo 3. Então, aquela pessoa que busca, fala-se muito, né? Que pega a pessoas que se pega pelo estômago, né? Quando vai casar, diz, tu pegou aquela pessoa pelo estômago, pegou o marido pelo estômago, o animal. Você pode observar quando quer ali o bem de um animalzinho, basta que você pegue pelo estômago, coloque uma comida agradável. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas intencionalidades, né? Por que a pessoa te chama para um jantar? Qual é aquela intenção? Porque muitos de nós somos pegos pelo estômago. Toda vez que eu brigava com meu marido, aí ficava. Aí ele fazia, vamos jantar fora, eu digo, vamos. Eu vou. Vamos almoçar, não sei aonde. Eu vou. A intenção era a reconciliação, né? Tem uma intenção. Resolver o problema na mesma hora. Chegou. Isso é fato. Isso é muito real. Eu sou a pessoa mais fácil de se comprar com comida. Isa, teve até uma postagem que você disse assim, que a gente até comentou lá. Tu colocou, você quer que um animal, um cachorrinho, lembre de você por 30 anos, alimente ele por 3 dias e ele vai lembrar de você por 30 anos. Já se você quer que uma pessoa lembre, tem que ser constante, né? Você alimenta a pessoa por 30 anos e em 3 dias ela esquece total do que você fez por ela. Aí você colocou que a gente seja a exceção, né? Porque a gente tem que lembrar das pessoas o bem que ela faz, seja 1 minuto, a gente leva para a vida toda. E há realmente uma frase, uma palavra do qual a gente aprende uma lição com uma pessoa, ela é um exemplo para a vida toda, né? Então que a gente seja essa exceção. Assim, eu me controlo muito e acho que isso é muito importante. Eu vou dizer aqui porque eu acho que é importante. Às vezes, a gente escuta uma coisa de uma pessoa que magoa muito a gente e a gente se afasta dessa pessoa. Mas há uma coisa importantíssima que a gente deve levar em consideração. Qual o histórico dessa pessoa na sua vida, né? Porque todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós, em algum momento da nossa vida, magoamos alguém. E será que é esse único momento que deve ser levado em consideração para que a gente julgue, condene e se afaste dessa pessoa? Né? Eu tenho uma tia, isso eu vou dizer, que ela e outra tia minha, junto com a minha mãe, assim, elas foram muito presentes na minha vida, sabe? Que eu fui primeira neta, primeira sobrinha, e aí elas eram muito minhas amigas, mas a gente era muito junta, muito junta. E aí, por um momento, por uma discussão política, né? Ela me magoou muito, disse um monte de coisa para mim. Até um monte de gente, né, do grupo, até da família. E aí, assim, fiquei muito mal com ela. Mas aí eu disse, rapaz, a minha tia foi tão maravilhosa comigo a minha vida toda. Eu não. Foi um momento assim, sabe? Então, se ela quiser falar comigo de novo, eu quero falar com ela. Né? Então, assim, eu não vou porque eu não sei se ela teve tanta raiva de mim a ponto de não querer mais falar comigo, ou se ela viu, né? E aí o tempo foi passando e aí voltou. Mas é o que eu digo, assim, depois, nesse episódio da minha vida, eu disse assim, eu devo julgar uma pessoa por um único ato. Então, assim, a gente tem que ver, né? Esse negócio de alimentar da obra, né? Alimentar por 30 anos e por causa, às vezes, de um ato, você apagar todo um histórico da sua vida e o perdão, né?
Vamos perdoar? A gente tá aqui todo dia estudando, lendo, falando, mas sai daqui, a gente chega ali e faz uma, né, besteira. E aí, a gente vai ser julgado, Deus deve julgar a gente por aquilo ali que a gente fez, ou por tudo que a gente está trabalhando e construindo, né? Já Tem o que se contrário não é assemelhar, né? Hã? Tem que se assemelhar a ele, né? Generoso, perdão, ele nos concede, né? Já o contrário não é verdadeiro, né? Vamos supor que uma pessoa tenha sido muito ruinzinha com você a vida inteira, mas chegou um momento que ela foi boa com você. Quem sabe essa pessoa, assim como você, não está entrando. Ah, professor José, José Adão, tamo junto. Essa pessoa lhe magoou muito uma vida inteira, mas chegou um momento que ela fez uma coisa muito boa para você. E aí, quem sabe a gente, nesse caso, não deve levar em consideração o histórico. Porque Tá. a gente não já pecou tanto e agora a gente conhece Deus e a gente quer mudar de vida. Quem sabe essa pessoa também não se arrependeu de tudo de ruim que ela já fez com você e ela quer recuperar esse tempo perdido, né? E Deus não perdoa a gente e resgata a gente de onde a gente estiver. Por que que a gente também não pode se esforçar para perdoar? Já passou, você superou, Deus lhe deu vitória sobre tudo. Ela quis fazer um monte de maldade com você e você está aqui hoje, você superou, foi Deus que lhe deu a vitória, né? Então, se essa pessoa reconhece e quer fazer diferente, então... É perfeito, né? Você falou algo que é bem interessante, caiu aqui a internet. O esforça-te, né? O Senhor manda que a gente nos esforce. Numa questão dessa, exige um esforço. O que é o esforço? É uma força além do que seria necessário para fazer algo. Porque é difícil, o perdão exige esforça-te e tem de bom ânimo, né? Então, Não, com o certeza, Senhor nos não é pede. fácil. Não é fácil, mas a gente deveria buscar, né? Eu tento. É isso. Bem Nem lembrado. sempre eu consigo, claro. Isso é disciplina. Esse Nem sempre capítulo eu consigo. inteiro, ele nos fala de disciplina, né? O versículo 12 também nos diz, ó, faze entrar no teu coração a disciplina e teus ouvidos a palavra do entendimento. Isso que Isa relatou é exatamente a execução dessa palavra do entendimento. O Senhor pede que a gente perdoe, que seja generoso com o próximo, que tenha amor ao próximo, né? Então, a disciplina ela é poderosa. Hein? Quando a gente realmente conhece a palavra de Deus e quer obedecer, precisa ser disciplinado para executar. Porque exige esse esforço-te, exige colocar uma força que é além do que a gente pensa ter, para realmente cumprir. É o esforço-te. E aí ele segue e diz, não detenhas a disciplina do jovem, pois se o açoitares não morrerá. Né? Então exige muitas vezes a disciplina dói, né? É como se fosse uma chicotada mesmo para a gente ter que cumprir o perdão. Ai, como que eu vou perdoar alguém que me magoou? O Senhor vem nos dar uma, né, uma açoite, como ele diz. E aí diz, porque tu o açoitarás com a vara, mas livrará a alma dele da sepultura. Então, a disciplina, ela salva a nossa alma, né? Cumprir esse mandamento do Senhor de amar ao próximo, de perdoar o próximo, salva a nossa alma. A gente fica em paz com a consciência, né? Porque o Senhor nos dá uma consciência, Ele nos dá a inteligência. Então, a gente sabe o que causa inquietação na nossa consciência. E quando a gente tem paz, quando a gente busca obedecer, é como diz, nossa alma está salva, vai nos livrar da sepultura. Porque a gente sabe que uma inquietação da alma nos leva a doenças psicossomáticas, ansiedade, estresse. Então, realmente nos livra da sepultura, nos dá saúde para o corpo, né? E aqui ele fala, não tem inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. A inveja adoece também, né? E a inveja é uma coisa comum, viu? Quem estiver assistindo a gente, não pensa que, só eu. Todo mundo tem inveja, gente. Todo mundo tem inveja, todo mundo tem preguiça. Só o que muda é a intensidade. É lógico que tem um domingo que você se joga lá no sofá e fala, eu vou ficar aqui curtindo minha preguiça. Mas isso não significa que você vai deixar de cuidar da tua vida, dos teus projetos. É aquele momento. É como se fosse um momento de descanso. A gente
tem propensão também a ter inveja do outro. Que a gente olha lá no campo do outro e fala, nossa, como que tá aquilo? A gente tem esse... É natural dessa natureza caída do homem, né? Só não podemos nos demorar nisso. Se a gente converter a energia, opa, né? Na estratégia psicológica, ensina-se que tem que pegar essa energia e canalizar. Ah, se essa pessoa tem um carro melhor do que o meu, se eu olho, ela tem uma profissão que é muito mais bem sucedida do que a minha, é olhar e dizer, eu não aceito menos do que isso, é admirar. Eu creio que é muito isso, converter a energia do mal para converter no bem. Né? Eu também posso conquistar isso. O que que eu vou fazer? O que que ela fez para conquistar isso? Ressignificar de inveja para motivação. Uma energia, né? Que você... Isso, e também tem você tem que ter, às vezes a gente olha para o outro assim, e não é exatamente aquilo que a gente quer. Se você passar a olhar o que você tem, por exemplo, mulher ama sapato, né? Olha o sapato da outra, ai, nossa, queria um desse. Aí você olha no seu armário e você tem um até mais bonito, mas você nem lembrava, né? Então é questão de você se ajustar mesmo, voltar para o seu prumo, né? Que às vezes a gente dá uma viajada assim. É a natureza caída, né? E até as crianças, você pode observar que há nisso, né? Nos estudos de casos, na pedagogia, na neuropsicopedagogia, a gente vê que a criança, desde os 3 anos, ela já tem essa prospecção a essa energia. Aí ela viu o do outro, tá melhor, ela quer o do outro. Né? Você vê ali um bolo, aí você coloca 3 crianças com aquele mesmo bolo. Aí você tira 2 pedaços iguais, coloca pro outro, e um maior só para um. Aquelas outras 2 crianças vão olhar assim. Então é da natureza, é instinto. Ela vai olhar... Ai, por que o dele tá maior? Eu quero a maior, ou seja, ela tá com a mesma, mas assim, se ele tem mais, eu quero ter mais. Então é da natureza caída, né? A gente só tem que buscar intensamente. Por que que ele tem mais? Por que que ela tem mais? Eu quero fazer o que ela fez para merecer. Eu posso conquistar, eu tenho um potencial também de alcançar. Então essa é a canalização. Eu não aceito menos do que... a outra pessoa também tem e vai e se coloca em ação para conquistar. Não para tomar sem saber o porquê, né? Porque tudo é merecimento. E olha o conselho que ele dá aqui, né? Se você respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. E também ele dá alguns conselhos aqui, ó. Seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver, que é o que nós estamos falando aqui. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Quem não tem domínio próprio, né? Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. E ele continua, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze a sua mãe, né? A gente deve honrar os nossos pais. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso. Mas não venda nenhum deles. Maravilhoso, né? Equilíbrio, ser generoso, compartilhar o que Deus nos dá de graça, né? Fala que os dons que a gente recebeu de graça, que a gente seja generoso em compartilhar. Né? Aqui a gente manifesta realmente essas experiências, porque é dado por Deus, né? E o entendimento do qual a gente tem é manifestar realmente gratuitamente. E olha que a gente investe alto muitas vezes para ter esse entendimento, sabedoria. E a palavra também nos diz, né, que o tolo investe até alto, busca o entendimento e não consegue. Porque é preciso querer ter essa intenção no coração, né? Estar disposto realmente. E é poderoso. Ele fala também aqui da riqueza, né? Que a riqueza é consequência da sabedoria. Porque ele diz que aquele que se embriaga, que come muito e dorme muito, vestirá trapos, ficará na escassez. Mas o que teme ao Senhor, o que busca ao Senhor, a riqueza vai ser uma consequência, né? Então, a gente tem muito, realmente, o que aprender em cada direcionamento desses provérbios. No versículo 30, ele diz, aqui, ó, somente para os que permanecem no vinho. Aqui é um conselho para quem tem vícios. Versículo 30, somente para os que permanecem no vinho, para os que buscam onde está o banquete. Então, a Bíblia, o homem diz assim, se você beber, não dirija. E a Bíblia nos diz, e se você quer ser sábio, se você quer ter toda essa provisão, sabedoria do Senhor,
não beba, não se entorpeça. Porque imagina que a Bíblia também ela nos fala que muitas das pessoas, que até nisso a gente tem que respeitar, porque aquelas pessoas que bebem, que buscam estar diante desses entorpecentes, é para esquecer das suas dores, né? Então, que diante das nossas dores a gente busque a cura em Deus, porque Ele é suficiente para nos curar a nossa alma, e não buscar um entorpecente, né? Porque muitas realmente das pessoas que têm vício, tanto do cigarro como da bebida, é para esquecer as suas dores, dores da alma, né? Dores de rejeição. Então, a melhor conselho é que a gente esteja lúcidos para enfrentar as nossas dores, encarar de frente a autorresponsabilidade, né? E a Porque Bíblia aqui, é show, né, gente? Eles falam, ele conta aqui até como é quando a pessoa toma um porre, como é que fica, né? Pois no é, fim, ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar enjoado. Quem já bebeu aí, sabe como é que é. Eu bebo, mas eu não fico beba, não. Não, eu bebia, calibrava bem. E depois é bem isso. Nossa, será que eu falei? Será que eu pensei que eu falei isso? Né? Que tem gente que fala que apronta e fala, ai, não lembro o que eu fiz. Eu realmente ficava na dúvida se eu tinha falado ou feito aquilo, se eu tinha pensado em fazer, né? E a Bíblia conta isso pra gente, ó. Quem nunca bebeu pode saber, desse jeitinho mesmo. nem precisa fazer, né? Aprende, né? Nem precisa de uma experiência. É verdade. Vamos lá. Quando eu estava do outro lado também eu parei. E a gente fazendo os estudos, certa vez em Provérbios, e eu digo, agora eu parei. Porque foi exatamente essa advertência. Vai dirigir, não beba. Mas a Bíblia diz, quer ser sábio, você quer ter provisão de Deus, você quer ter realmente todas isso que Deus ensina, você quer, esteja lúcido. Então não beba, porque a bebedice, ela vai tirar sua lucidez, você vai ficar entorpecido. Então, quando eu entendi isso, eu digo, a partir de agora, acabou a cerveja. Porque dia de sábado, não que eu bebia também demasiadamente, mas dia de sábado, eu ia comer uma feijoada, eu lembrava de uma cevadazinha mesmo, sério. Não para beber assim, mas aí quando eu entendi isso, nesse estudo, há uns 2, 3 anos atrás, a gente estava lá no Movimento Freedom e a gente chegou a esse ponto. E eu disse, uau, pois eu parei a partir de agora, fiz um voto com Deus, eu parei a cerveja, continuei no vinho. Quando chegamos no estudo de Levítico, que eu entendi que o vinho, quando fala que Jesus transformou a água em vinho, é o suco de uva, não é esse vinho que a gente conhece fermentado, alcoólico. Eu não E aí eu concordo nesse passei... negócio, não. Porque a gente fala assim, que... porque eu já ouvi vocês dizendo aqui que o vinho da Bíblia não é vinho, é suco de uva. Não. Quando ele fala vinho, muitas vezes ele fala, porque bebeu vinho, se entorpeceu e não sei o que, e vinho é vinho. É porque ele fermenta, a fermentação natural, se tomar só o suco de uva, se você tomar muito, aquele mosto, o mosto do vinho integral, esse industrializado que a gente recebe, ele é integral, mas ele é industrializado. Mas o mosto do vinho, da fermentação natural, ele se torna alcoólico. Ele embriaga também, porque é o mosto. Até no integral, ele tem aquele mosto, né? Aquele suprassumozinho que fica no pó. Então, ele também embriaga. O suco de uva integral, ele tem o mosto, ele alcooliza, a fermentação alcooliza. Então, por isso que Noé se embriagou, né, quando eles faziam. Mas na industrialização do vinho, é aquele álcool mesmo que já se torna, né, ser prejudicial. Então, o vinho de uva, o suco integral é o vinho. Ele faz bem também para o coração, ele tem os polifenóides, que tem o mesmo e até melhor benefício do que o vinho, né, que fala que o vinho é benéfico para o coração. Mas o suco de uva integral, ele é tão bom quanto o vinho alcoolizado. E aí eu disse, uau. E aí eu parei de tomar o vinho alcoolizado e passei a comprar somente o suco integral. E foi uma sábia decisão. Porque quando eu tomava o vinho, eu e minha esposa, a gente fazia uma massa e começava... E realmente a gente começa a ficar entorpecido. Começa a ficar fora. Né? Até no nosso DR, quando a gente ia discutir, se a gente estava com 2 tacinhas de vinho, a discussão era totalmente diferenciada. E aí eu digo, paramos agora total com vinho alcoolizado. Somente suco de uva. Então, é uma opção minha, eu achei muito viável, está sendo benéfico, mas são livres escolhas, né? Isso é muito individual. E passamos para o 24, porque... 24.
O José Adão coloca aqui, em relação à bebida, o problema é o vício que impede o domínio próprio, mas para mim não dá não, só suco de uva integral mesmo. São escolhas, para mim foi um processo, eu primeiro parei cerveja, depois o vinho alcoolizado, e estamos muito bem no suco de uva, aí eu já altero com o suco de maçã integral e tá excelente, realmente foi uma escolha E branco sábia. e vinho tinto, né? Não, o vinho tinto, eu assim, parei, tá com um bom Não, tempo quando a gente mulher, o suco decidiu. de uva é o vinho É, tinto, o de maçã é o vinho branco. é. Então é isso. Aí eu não sei, né? Em uma determinada situação, uma comemoração, um champanhe, ainda não fui tentada a fazer, mas tudo me é permitido, nem tudo nos convém. Então, se for, a gente é livre para fazer o que quer, né? E também tem a questão da dose, né, gente? Um cálice de Sim, vinho é um cálice de vinho. Uma garrafa sim. é uma É garrafa. diferente. Vai entorpecer, né? Então, é como diz, é muito pessoal mesmo, é individual e fica a lição, né? Quem desejar seguir, agora é um processo, vai exigir, viu? Porque a gente fica. Eu realmente hoje eu parei de sentir aquele desejo de ter, ai, vou comer uma feijoada, vinha água na boca. Hoje já não mais, porque Deus transforma mesmo. Quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe definir, a gente se disciplina. A gente tem esse domínio próprio. Mas é um processo. E É um vale a pena. processo. Vale a pena para o bolso, vale a pena para a saúde, vale a pena para a vida. Porque você fica lúcida para viver tudo que Deus tem preparado para a gente viver. E vale a pena pelo exemplo para o filho. Eu parei de beber por causa dos filhos, para não faço o que eu faço, né? Eu parei. Agora a minha filha me ensinou a tomar vinho. Então, mas eu tomo um cálice de vinho, não consigo, né? E às vezes ela vem almoçar aqui em casa, traz uma garrafa. Um cálice é uma taça. É? Isso. Ah, tá. Mas é nessa, mostra aí a quantidade, é nessa quantidade aí, não é cheio. E às vezes ela Não, deixa tá, a eu tô garrafa querendo aqui, entender eu o que fico é uma um semana cálice. tomando. Fico uma semana para terminar a garrafa, tomando um cálicezinho. É isso. Vamos para o 24. Vamos ao 24. Capítulo 24 nos fala realmente disso, de sabedoria, conhecimento. É o que ele diz, né? Não inveje homens maus, nem aqueles que estão com eles, porque o seu coração trama maldade, seus lábios proferem iniquidade. E ele segue no 3 e diz: a casa se edifica com sabedoria, e toda ela com inteligência se firma. O que é a sabedoria, gente? Sabedoria é prática. Porque imagina que conhecimento a gente sabe que a bebida causa mal, que o vício, né, é mal. A gente sabe, a gente conhece isso. Mas a sabedoria é eu fazer, é eu me libertar desse mal. Então, há uma distinção entre sabedoria e conhecimento. Então, deseja sabedoria, deseja esse poder de execução, o poder de fazer o que diz a palavra do Senhor. E se a gente pede, Ele nos dá deliberadamente. Eu oro muito, Senhor, me dá o poder de execução. Me dá o poder de execução. Porque saber, nós temos uma consciência que nos revela o que é correto. Mas o fazer vem do Senhor. Se a gente pedir a Ele, esse poder de fazer, Ele nos dá. É Tiago, Eu tô né? rindo. Que tá falando. Tô rindo de José Adão. O problema para mim é que o vinho é igual a farinha láctea para isso. É verdade, o açúcar é um vício. Fala-se que o açúcar é um vício, ele é mais viciante que qualquer. Não é açúcar, gata. É farinha láctea. Mas farinha láctea tem muito açúcar, amor. Não, é aquele docinho gostoso. Eu como também farinha láctea com docinho. Não, mas outras coisas têm açúcar. Outras coisas têm açúcar e não me provocam isso. Pronto. É doce, leite condensado. Isa, vou comprar uma farinha láctea hoje só para saborear, que eu não lembro mais. É gostoso. Ela cola no céu da boca, você fica com a língua assim, tentando. Ai, que delícia. É todo um processo. Gente, mas a sabedoria é realmente poderosa, né? É uma força que a gente tem. E o que você estava falando, Laís, é de Tiago, né? Quando a gente quer sabedoria para a gente pedir para Deus. Deliberadamente, que Ele nos dá. Eu tenho proclamado isso também, porque para muitas coisas eu falo, eu tenho conhecimento, né? Como as coisas
comecei um canal no YouTube e não tinha quem me ajudasse. Você procura no Google, eu falo, ai, Deus, me ajuda, eu preciso disso. Mas daí Deus é tão maravilhoso, mandou umas lindezas para minha vida. Uma fez a capa, que eu nem sei de onde ela pegou a foto lá. A outra me ligou, falou, não, você faz assim, assim, assado. Eu, yes! E tô indo. E consegue fazendo, é um trabalho lindo, né, Biba? E é isso, ó. Eu falo aqui. pedido muito por sabedoria, porque sem sabedoria a gente não faz nada. É como você ter um livro dentro de casa, você tem um livro, mas o que está dentro do livro é a sabedoria. Se você não lê e não pôr em prática, não adianta nada, joga fora do que você tem aí. É a receita. Você lê a receita, ela diz, pega um ovo, coloca no, né, bate, aí você só lê aquilo e não faz. É a sabedoria, é o fazer, você pegar aquela receita e executar. E aí você vai ter isso materializado, né? Então aqui ele nos diz que a casa se edifica com a sabedoria e toda ela com inteligência se firma. Então é isso, é o fazer. E ele segue no 4 e diz, com conhecimento se enche seus depósitos e toda riqueza e honra e coisa agradável. É a provisão, é isso materializado. É isso materializado. Melhor é o homem sábio do que o poderoso e o homem com conhecimento do que o homem forte. Então aqui ele nos diz, aprenda. Aprenda e execute. Aprenda e execute. Porque mais vale essa sabedoria do que o homem com conhecimento. Porque imagina você perguntar, você vai conversar com a pessoa, nossa, fonte de conhecimento. Mas e a prática? E trazer material? E ser o exemplo, né? É isso. Eu saber, mas eu estou praticando, é o seu exemplo. Então mais vale esse homem sábio do que aquele cheio de conhecimento. Mais vale o homem que faz do que o que muito sabe nada faz. Repete aqui o que a gente estava falando. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? É aquilo que a gente falou, né? De olhar para o outro com amor, com compaixão. E fazer... Aí a diferença lá de José Adão, da dó, da compaixão, da misericórdia, né? É a gente realmente agir no sentido de socorrer aquelas pessoas que estão precisando de algo, de alguém, que a gente pode estar nas nossas mãos muitas vezes, né? Sim. Outra preciosidade aqui está no versículo 16, que diz assim, porque 7 vezes cairá o justo, né? 7 vezes cairá o homem, a mulher honesta, mas voltará a se levantar. Mas os ímpios são derrubados pela sua própria maldade. Então, isso é muito precioso, né? Quando a gente está no caminho correto, de honestidade, porque a gente sabe que pessoas puxam o nosso tapete, que a gente sabe que pessoas tramam algo por trás, mas pode cair. 7 significa plenitude. Durante a nossa vida toda a gente pode ter se deparado na infância, na adolescência, na vida. E quantas vezes for necessário durante toda a nossa vida? Pessoas podem tramar, mas aqui ele diz, 7 vezes pode ser derrubado, mas quem está no caminho certo, na busca, vai se levantar. Quando a gente cai assim, dá vontade de dizer, é aqui mesmo que eu vou ficar. Mas aí você lembra assim, não é mais fácil, você está deitado já. Eu vou ficar por aqui mesmo, que não tem jeito. Mas aí você lembra assim, não, mas Deus disse, quem mandou largar a rede, né? Então, a gente vai e diz, vou de novo. Aí, busca a força e vai de novo. Quando a pessoa não confia em Deus, ela cai e fica. Porque ela vai buscar força onde? Né? Onde é que tem? Quando a gente está bem, a gente tem força. Tem força no salário que está grande, na comida que está gostosa, no casamento que é legal, né? A gente tem força em várias coisas. Quando a gente está mal, a gente vai buscar força onde? Se confia em Deus, é em Deus. Vai levantar. Se não confia em Deus, vai buscar onde? Né? Então, o José aqui, ele falou, uau, essa palavra falou muito ao meu coração. E aí a gente vem realmente essa lei, né, da semeadura, a gente planta
E uma sementezinha que acessa no coração, uma transformação que há, a gente está fazendo esse ide do Senhor, né? Então, José Adão, chegou ao seu coração, já semeia para mais outras vidas. Porque quando a palavra acessa o nosso coração, que a gente toma posse, isso se materializa de uma forma, assim, abundante, né? É o fruto, realmente, e o fruto é essa riqueza. Isso E a ninguém gente toma. não Quando deve acessa, guardar só pra gente. A gente tem não pode mesmo que reter, repassar. tem que E ser aqui no generoso. 14 fala sobre a sabedoria. Assim é a sabedoria para sua alma. Como que é a sabedoria? Volta um versículo. Como mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. Né? A sabedoria é tão boa para a gente como o mel, que é saudável, e o favo é doce. A sabedoria é doce. Né? E o mel não é Uhum. um dos alimentos mais importantes, Potente né? do mundo. É o segundo, é o terceiro melhor alimento do mundo, né? Primeiro vem o leite materno, né? Quando tá ali, que é bem nutrido, é só a nata, né? O suprassumo. O leite materno é o suprassumo selecionado. E o leite de coco, o óleo de coco, é um dos alimentos assim riquíssimos, antibacteriano, nutre. Imagina quando tá uma pessoa naquele mal-estar que nada fica no organismo, qual é a primeira coisa que a gente faz? Tomar água de coco. Toma um soro, né? Porque é o segundo melhor alimento do mundo. E o mel. E aqui em Provérbios ele diz, filho meu, coma mel. Mas não coma muito, porque até o mais doce mel ele pode se tornar enjoativo. Então a Bíblia toda ela nos fala de equilíbrio. E eu gosto muito, e aqui eu tenho o mel. Todos os dias eu dou uma colherzinha de mel pro meu filho. Eu tomo o mel todo dia, porque eu analisando, gente, o mel, ele tem assim, essências que a gente precisa. Imagina que a abelha, ela sai fazendo um trabalhinho, ela pega aquele pólipo de uma flor e aí ela mistura com outra flor de outra árvore, de outra erva, e aquilo gera um medicamento que é natural para o nosso corpo. E Provérbios diz, filho meu, coma mel. Todos os dias coma mel. E eu tomei esse conselho para a minha vida. Eu digo, gente, o mel, ele é muito poderoso. Porque as abelhas colhem de todas as ervas, de todas as madeiras ali. Ela traz aquela essência na porçãozinha certa, na quantidade correta. Então, é precioso, né? Ele compara com o mel e diz, filho meu, coma mel. Então, é saúde para o nosso corpo, né? Revigora mesmo. E a sabedoria é muito doce, como o mel. E assim, ele segue com muitas lições, vale meditar em cada uma, a gente já vai concluir, né? Eu quero ler aqui o 27, que ele diz... Pois pode ler, Biba. Na minha versão fala assim, não construa a sua casa, nem forme o seu lar até que as plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Né? É a gente respeitar cada etapa da nossa vida. Fazer cada etapa, tudo definido, planejado e definido, né? É não ter pressa, porque quantas vezes a gente se precipita com algo, com um projeto que a gente tem, né? Então o Senhor diz, dispõe tuas obras do lado de fora, prepare o teu campo e depois constrói a casa. Imagina até para o casamento, né? Fala-se que quem casa, quer casa. Muitas vezes as pessoas se precipitam e vão morar na casa da sogra, ou do sogro, ou ambos, né? Vive ali em comunhão e termina que não tem aquela intimidade, desgasta. E aqui ele diz, prepara o campo antes, tenha uma provisão, busque um recurso, ter o seu trabalho, ter uma formação, para aí sim você pensar nesse projeto de constituir família, porque é algo muito sério. E o maior projeto e propósito de Deus está na família, né? A gente sabe, pesquisas revelam, a Bíblia nos revela que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm uma família, né? São as pessoas que têm esse propósito que é a base, né? Que é a família. Então, aqui a gente fala, nossa, minha vida transformou quando eu comecei, quando eu constituí a família, quando eu tive filhos, quando a gente se determina com um propósito. Porque projetos também, né, são filhos, quando a gente tem aquela ação de construir um propósito, que a gente consagre ao Senhor, que a gente busque realmente essa provisão. Então, isso é muito importante. E o versículos 33 e 34, para a gente concluir, que hoje excedemos aqui o horário, mas é tão gostoso e quanto gera de aprendizado, né? Versículo 33 e 34. Um pouco para adormecer, aqui normalmente ele vai falar de novo dessa preguiça, né? A gente começou a falar de planejamento, de preguiça e encerra também com isso.
Aí fala, né? Um pouco mais para dormir, um pouco mais para cruzar as mãos, e te sobrevirá a pobreza, e te alcançará a necessidade como um mensageiro veloz. Então, a gente tem que estar constante em ação. O Espírito Santo é nosso ajudador, Deus, ele é o nosso ajudador. Ele está ali consagrando o nosso projeto, mas exige que a gente tenha ação. Não vamos deixar nos levar pela preguiça. Se for desânimo do corpo físico, busca tomar ali uns desparasitantes, né? Os vermífugos, porque isso causa preguiça no nosso corpo. Imagina Adorei. que há pessoas que ficam 1 ano, 2 anos sem desparasitar o corpo e isso consome energia. Gente, é muito sério. É muito sério, porque o nosso intestino ele é como se fosse o segundo cérebro. Imagina que o nosso cérebro tem esse conhecimento, a gente quer agir, a gente sabe que tem que agir, mas se o nosso corpo, o nosso segundo cérebro, que é o intestino, estiver cheio de parasitas, de vermes mesmo, eles vão consumir essa energia e a gente não vai executar. Então, a maioria das vezes, a nossa preguiça pode estar relacionada com o nosso estômago infectado, poluído. Que assim como a gente tem que despoluir a mente, a gente tem que despoluir o intestino. E isso é muito sério, eu levo aqui em casa, é muito sério. Eu tenho a rotina, ó, julho e janeiro a gente toma medicação para desparasitar. O meu filho, como está numa fase, o pediatra dele já orientou, a cada 6 meses uma dosinha maior, de 3 em 3 meses eu dou uma dose menor, porque tem muito isso de mão na boca. Então, isso faz com que o nosso desenvolvimento flua melhor. É muito importante a gente ter esse controle. Então, para eu não esquecer, eu já determino que aqui em casa é julho e janeiro. Então, eu não esqueço. Então, isso é uma reflexão, é uma prática que ela é importante a gente fazer para a gente ter essa energia. E se for mesmo preguiça mental ou de outros aspectos, a gente tem que avaliar. Mas que essa dos parasitas, elas sugam energia mesmo e ela até mata, sabia? É uma consequência, reflete na pele. Então fica essa dica porque é muito importante. A questão da preguiça. A preguiça, ela é sério, ela diminui nossos resultados, a nossa produtividade e às vezes está relacionada com o nosso estômago, o nosso intestino poluído. Então reflete aí quem já está mais de 1 ano sem desparasitar, porque isso interfere nos nossos resultados. Isso. Mas é importante falar. Pode parecer assim assustador, mas é importante. Não, eu adorei. Acho que vou tomar mais de verme hoje. Já analisou, disse assim, nossa, eu não lembro a última vez. Rapaz, eu até lembro. Acho que não lembro. Acho que eu nem nunca tomei, né? Mas tem os óleos essenciais também que fazem isso, né? Eles são complementares, eu também uso muito, eu sou muito da alimentação natural. José Adão colocou aqui, a alimentação natural pode ajudar muito. Ela é um complemento. Agora, a gente não pode ignorar a indústria farmacêutica, ela, nesse momento, ela é essencial, porque a gente não desparasita só com alimento natural. Com outro tópico. Tratamento. Pois é importante, mas é porque a preguiça ela pode estar relacionada muito com isso. Às vezes a pessoa até sabe, até quer, mas a preguiça fica consumindo. E às vezes a gente tem que saber qual é o fator da nossa preguiça, né? Então vamos encerrar. Tem que estar atento a tudo, à saúde, ao corpo, à mente, ao espírito, porque o nosso corpo é uma ferramenta que faz a gente agir. E se ele não estiver bem, então se a gente está aqui despoluindo a mente, se a gente está aqui buscando a sabedoria na mente, mas e o nosso corpo? A gente tem que ter a sabedoria de cuidar também. Você encerra com a oração, Isa? Eu? Por favor. Falou comigo? Ah, certo, vamos. Amém. Meu Senhor Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, te agradecendo imensamente por essa oportunidade de hoje. O tanto que nós aprendemos, o tanto que nós podemos contribuir para a vida dos nossos irmãos que aqui estão e que aqui passarão. Obrigada, Senhor, por tantos ensinamentos, que nós possamos aplicá-lo através da sabedoria que vem de Ti em nossa vida, hoje e todos os dias, mais e mais. Que o Espírito Santo nos encha e nos transmita, Senhor, a sabedoria que vem de Ti e que nós possamos aplicar diariamente, cada vez mais. Que assim seja.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Excelente dia, que estudo Amém, grandioso. Foi ótimo. E excedente. Hoje foi uma live a 4, nós 3 e José Adão. É verdade, muita Eu contribuição, não né? li os comentários, senão eu me disperso muito. Mas a gente Mas faz juntos, né? O ID do Senhor, a obra do Senhor é muito grande, e quanto mais trabalhadores, melhor. E a gente faz juntas mesmo. E gratidão, viu, Adão, pela sua contribuição, a cada um aqui presente. E bora tá, gente, praticar, né? Bora praticar. vamos embora. Vamos. Tchau, beijo. Beijo.